esperamos contar com ela mais vezes também, né? Então, vamos dar início fazendo a nossa prece inicial para depois começarmos a exposição. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, levar os pensamentos às coisas boas, eliminando os problemas do dia a dia de nosso pensamento. Senhor Jesus, nosso amado Divino Mestre, querida Maria Santíssima, queridos amigos espirituais, mentores dessa casa, queridos anjos guardiões, mais uma vez aqui reunidos em seu nome, Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade e sempre na esperança de sairmos daqui mais evoluídos moralmente para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Nessa oportunidade, mais uma vez, nós pedimos, diante de sua lei maior de amar ao próximo como a nós mesmos, nós pedimos por todos os nossos irmãos desse planeta, tanto no plano físico como no plano espiritual, que estejam sofrendo muito, nós aqui mandando a nossa radiação de paz e esperança, e que esse sofrimento, aonde passar, como tudo passa. Nessa oportunidade, nós também queremos agradecer por tudo que nos tem nos concedido, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por essa casa que nos acolhe, renovando sempre o nosso compromisso, Senhor, de evoluirmos moralmente e sermos sempre agradável ao nosso próximo. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos que continuai nos abençoando hoje, agora e sempre, que assim seja. Será que precisa? Talvez nem precise. Será? Minha voz é baixa. Tá? Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar sempre numa casa nova, quando a gente vai conhecer os irmãos. Então, eu agradeço o convite, com a alegria que estamos aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Não nos incomodamos com esse barulho, porque esse barulho nos traz uma mensagem. Jesus nasceu. E o mês de dezembro a gente acende luz, faz festa, é alegria. E essa festa é para Jesus, porque Papai Noel não existe, tá? Deixa eu só avisar, para quem não sabe, desculpa traumatizar vocês, mas para quem não sabe, o Papai Noel não existe. É um mito nórdico, tá? Inventado, e a gente comprou essa ideia. Natal de Jesus. Natal é o nascimento do nosso Salvador. Então a gente acende luz, a gente faz festa, porque é uma alegria. A luz de Belém brilhou na noite. Então a gente não se incomoda não, é alegria. Vamos que vamos. E hoje a gente vai falar sobre o cansaço da alma. Não precisa nem levantar a mão não, mas você já sentiu a alma cansada? Os olhinhos já me responderam. Às vezes a gente sente a alma cansada. O corpo todo dia, né? Mas a alma é de tempos em tempos que a gente sente. E aí Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, gente, a voz está boa mesmo que aqui os microfones. Será? Acho que agora melhorou, né? Porque eu sei, né, que está forçando muito. Então Jesus vai falar para a gente o seguinte, de acordo com o evangelista Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gostoso ouvir isso, não é? Parece que esse evangelho entra no coração da gente assim,
coloca para nós como aquela criatura que vai aliviar as nossas dores, confortar os nossos corações, amparar as nossas almas. Só que tem alguns detalhes nesse Evangelho que, como espíritas, nós precisamos destacar. Quando começamos na escola do cristianismo, começamos como crianças espirituais. E as crianças, elas recebem um ensinamento porque precisam aprender e alguém tem que levar a elas. Na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo esse conhecimento, habilidades, atitudes. A gente vai tendo recursos internos para lidar com as questões da vida. No cristianismo, a evolução também é assim. Quando a gente é criancinha no espírito, a gente acredita em diabo, a gente acredita que o inferno é uma labareda de fogo, a gente acha que o céu é uma nuvem cheia de anjinho voando. Então é uma visão infantil da espiritualidade. Na medida que vamos amadurecendo o entendimento, a gente vai compreendendo que o diabo não existe, que o que existe são espíritos ignorantes, imperfeitos, que ainda estão no campo da maldade, mas que vão evoluir, ter entendimento e vão se transformar e serão espíritos puros. Que nós aqui hoje, com essas carinhas bonitinhas aqui, nós já fomos espíritos trevosos também, em outras experiências passadas. Ou será que a gente já nasceu espírito de luz? Não é assim. O livro A Gênese de Allan Kardec vem nos orientar que a evolução acontece de um organismo simples e ignorante que evolui na escala evolutiva até se tornar um espírito de luz, um espírito puro. E essa trajetória, ela acontece em diferentes encadernações. A gente chama de encarnação, né? Eu brinco que é encadernação. E cada existência na matéria é um capítulo do grande livro da nossa vida, que é a vida espiritual. Compreendendo essas questões, voltemos para o Evangelho. Quando nós estamos cansados, vamos didaticamente separar o cansaço do corpo e o cansaço da alma. O cansaço do corpo físico, ele acontece quando a gente se desgasta fisicamente. Quando trabalhou demais, não comeu o suficiente, não dormiu o que precisava. Então o corpo material, ele precisa de repouso, porque ele tem limitações. Tem que ter alimentação, comidinha, tem que tomar água, tem que dormir, para dar conta de ter energia vital para continuar no outro dia e ir vivendo o tempo que tem na terra. Então o trabalho, o esforço e o desgaste físico cansa o corpo físico. Mas para o espírito o raciocínio é diferente. E é muito maluco. Você quer ver como que é maluco? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha e menos ele se cansa. Não é uma matemática doida? Porque a lógica do espírito não é a mesma lógica da matéria. Quanto mais a gente trabalha na matéria, a gente cansa, né? Quer descansar, pôr as pernas para cima, não é? Jogar o sal grosso na água quentinha, fazer o escalda-pés, né? Agora o espírito não. Quanto mais elevado e evoluído o espírito, mais ele trabalha e menos ele se cansa. Então, o cansaço da alma não vem do trabalho. Pode ser que ele venha da falta de trabalho, espiritual. E por que a nossa alma se cansa? O que cansa a alma da gente? Vamos pensar. O que
desgaste, que a gente sente uma tristeza, um abatimento, uma melancolia, uma vontade, falta de vontade das coisas, falta de esperança, né? Às vezes uma saudade, uma coisa esquisita, parece que a gente está cansado. Na verdade, o que pesa na alma da gente são as nossas imperfeições morais. Quanto mais egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, preguiçoso, menos propósito a gente tem. Então a vida fica sem sentido. E quando eu não tenho sentido, eu não tenho motivação. E se eu não tenho motivação, eu não tenho aquela ação que me dá alegria, de fazer a caridade, de trabalhar no bem, de estudar, de aprender e de abastecer a mente de coisas boas. Então a mente ela fica vazia e esse vazio lhe pesa. O que pesa também na nossa alma é o nosso passado. Hoje nós estamos aqui numa condição, mas nós tivemos outras experiências em existências anteriores, nas quais nós adquirimos alguns débitos nas relações, no comportamento, de erros que nós cometemos, porque quem está evoluindo pode errar, não pode? E a gente erra, a gente aprende e a gente está aqui para aprender. Só que nesse processo de aprendizado a gente faz muita bobagem. Só que cada erro tem que ter reparação, não é? Tudo que eu planto eu vou colher. Se eu planto flores, colherei o perfume e a beleza. Se eu planto espinhos, colherei as feridas que vêm do espinho. Mas pelo meu livre-arbítrio, eu realizei essas obras. E aí assim, quando eu volto numa existência, eu vou ter que acertar conta com aquele parente difícil, com o amigo do trabalho, uma doença crônica, um problema financeiro e as provas e expiações que a gente vai tendo que passar para poder se harmonizar com a própria consciência. Porque não é Deus, gente, que condena ninguém. Deus é amor, é alegria, é perfeição. Mas Ele criou leis. Então, se o fogo queima a sua mão, não é porque o fogo é ruim. Ele é quente, ele queima. Se você pôr a mão no fogo, o fogo não está te punindo, é da natureza dele queimar. Quem está errado? Aquele que teve a atitude de colocar o dedinho no fogo. Então, isso acontece com a gente também. E aí a gente procura Jesus para nos ajudar, para nos fortalecer como seres imperfeitos, para nos ajudar a ter mais coragem, bom ânimo, sabedoria, para lidar com os problemas que nós precisamos. Quando Jesus fala que vai aliviar nossas dores, olha Jesus, gente, está difícil aqui a competição, mas está dando para prestar atenção, né? Olha, essa plateia é maravilhosa, porque com uma competição dessa, como prestar atenção, é uma benção. Então, o que Jesus nos fala? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele fala assim: peraí que eu vou aí. Se eu quero a mudança, eu tenho que ter atitude. Jesus oferece o repouso e o amparo, mas qual é a condição? Ter a vontade. Basta ter vontade? Tem que ter a ação de buscar a Jesus. Se eu disser para você, vinde a mim, eu vou ficar aqui. A gente vai se encontrar se você se levantar daí e vir aqui. Senão não acontece. Então, às vezes a gente quer o amparo de Jesus, mas a gente não se movimenta. A gente quer, né, que as coisas acontecem e a gente não faz a nossa parte. Então, ir a Jesus é fazer esse movimento
de buscá-lo, de ter a atitude e a coragem de buscar o Cristo. Buscar nele o conforto, o consolo, a orientação e a vontade. Porque aí ele diz: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como ele põe esse alívio? Olha só a palavra: alívio. Não é a solução dos seus problemas. Vai aliviar, é tipo assim, você está carregando uma carga no ombro, vem um amigo do seu lado e fala assim: vem aqui que eu vou te aliviar. O que ele faz? Ele te ajuda a carregar uma aliviada, né? Mas o percurso que você tiver que trilhar, é você quem vai te trilhar. Pois ele alivia, para que a gente tenha forças de seguir adiante, de terminar a carreira, como diz o apóstolo Paulo, cumprir a nossa missão na terra, cumprir os desígnios que traçamos antes de reencarnar, cumprir o nosso projeto evolutivo. E aí ele diz assim: cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E como encontrar o alívio de Jesus? Então, primeiro eu tenho que buscar. Mas para eu buscar, eu tenho que saber o que eu quero. Eu vou chegar para Jesus e falar: oi, e aí? Ele vai dizer: o que é isso que ele faz? Não é isso que ele perguntou em todas as passagens que ele fez do lado? O que é isso que eu faço? Então, quando eu busco o Cristo, eu tenho que saber o que eu quero. O que você quer na vida? Qual é o alívio que você busca? Qual é o amparo que você busca? E aí Jesus vai atuar. Como atua o nosso Mestre em nossas vidas? Jesus brilha em espírito e verdade, e é em espírito que ele atua sobre nós, através do conhecimento do seu Evangelho, que a gente vai assimilar os valores do Cristo. Às vezes o coração está cansado porque ele tem uma mágoa que não consegue perdoar. Quando eu buscar a Jesus e ele disser: o que queres que eu faça? E você disser: alivia o meu coração, tira essa mágoa e essa dor, ele irá te responder, como fez para João e para Mateus: perdoar não 7, mas 70 vezes 7. O alívio que Jesus nos oferece é a orientação do seu Evangelho. É viver aquilo que ele ensinou. E um coração pesado na dor, na mágoa, na angústia, é aliviado pelo perdão. Então percebe como Jesus atua em nossa vida? Como que as coisas vão trazendo a cura que a gente precisa? Um trabalho de reiki, de fluidoterapia é lindo. Atua no perispírito, traz equilíbrio para os centros de força e revigora como se a gente tivesse tomado um banho. Mas os problemas da alma têm que ser resolvidos. O paciente está limpinho, mas tem que fazer cirurgia. Não adianta estar limpinho e bonitinho. Tem que curar a ferida. Para curar a ferida da alma, conhecer o que Jesus ensinou. E aí, quando ele fala para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai encontrar o descanso para vossas almas. Vamos entender o que ele está falando aqui? Quem sabe o que é jugo, levanta a mão. Só o Senhor, só vocês sabem o que é jugo. Gente, ninguém usou carro de boi aqui, não?
Então, vamos lá. Eu também não, mas eu aprendi o que é jugo. Sabe o carro de boi? Já viram o carro de boi em filme? Então, tem um boizinho, aí tem um jugo em cima do lombo do boi, que é aquele negocinho que vai assim, que vem uma madeira e tem o carro de boi, ou tem o arado. Então o boi ele carrega esse jugo para puxar o arado, o carro de boi, e vem aqui em cima, no lombinho dele. E aí Jesus fala: o meu jugo tomai sobre vós. Você já prestou atenção nessa palavra aqui nesse evangelho? Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando assim: ó, põe no teu ombro o meu evangelho. Olha lá. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nome do jugo de Jesus é amor, caridade. Esse é o jugo de Cristo. Amar e fazer o bem. Isso é suave ou é pesado? É suave. Por isso que ele diz: manso e humilde de coração. Fazer o bem sem olhar a quem. Trabalhar sem esperar reconhecimento. Amparar aquele que sofre. Dar pão a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Dar de vestir aquele que não tem a túnica nem a capa. Auxiliar a viúva, aos que sofrem, às crianças, ou seja, a todos aqueles que precisam de amparo, um amigo que precisa de uma palavra querida, um familiar que precisa da sua presença, fazer o bem o tempo todo, onde quer que a gente esteja. Esse é o trabalho do Cristo. Essa é a proposta de Jesus para nossas almas. E aquele alívio que a gente buscava, a gente irá encontrar. Porque Ele coloca como condição: e encontrarei descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já tinha parado para pensar nesse evangelho com um pouquinho mais de profundidade? Para entender que quando Jesus oferece para nós o bálsamo do repouso e do descanso, no pacote vem o trabalho no bem? Lembra que a gente disse que os espíritos superiores trabalham incansavelmente e não se cansam? Porque trabalham com amor, por amor, para o amor. E é essa a proposta de Jesus para a humanidade. Vinde a mim, venha aqui, eu vos chamo, eu vos convido, eu vos convoco a viver aquilo que Ele ensina. Porque o nosso coração, ele vai encontrar cura, alívio, repouso e paz. É no Cristo. E nós estamos no Cristo quando estamos no amor e na caridade. Muitos cristãos, no decurso de muitos séculos, buscando Jesus, achavam que iriam encontrá-lo nas grandes catedrais. Iriam encontrá-lo colecionando rezas decoradas, participação em cultos, pagando dízimos à igreja, sejam elas quais forem, sem transformar o coração. Todo culto exterior é vazio e não traz aproveitamento cristão. Viver com Jesus é fazer da própria consciência o templo e o altar o coração. Cultivar Jesus é cultivar Jesus dentro do coração. Pode ser o templo da natureza,
Quem sabe qual foi a primeira igreja cristã da humanidade? Onde se reuniram os primeiros cristãos? As catacumbas. Antes das catacumbas. Vamos ver quem vai saber. Casa do Caminho. Antes na casa do Pedro, à beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum. Diz o livro Boa Nova que ao entardecer os pescadores chegavam à casinha do Pedro, tosca, simples, rude, singela, lá em Cafarnaum, na beira do lago de Genezaré. Ali chegavam os pobres, os mendigos. O Pedro chegava com a rede de pesca, jogava ali do lado. Aí daqui a pouco já vinha o Tiago, o André, o Tomé, aí vinha a turma toda. Chegavam as mulheres disfarçadas de Roma, as grandes e ricas mulheres, diz Vila dos Romanos, porque elas queriam escutar aquela palavra maravilhosa. Então a primeira congregação de cristãos foi uma casinha simples, à beira de um mar, a casa do Pedro. Diz que Jesus apontava no horizonte, no entardecer, vinha tranquilo, às vezes com uma sandalinha simples, uma roupinha de algodão, sem luxo, sem manto de ouro, sem pompa, sem nada. Simplicidade. Se achegava perto da multidão e falava do amor de Deus. Apresentava para nós o significado real do amor, de viver em comunidade, de ajudar um ao outro, de ter humildade e simplicidade no coração, porque os últimos serão os primeiros, e aquele que quer ser o primeiro será o último, para elevar o espírito à humildade na condição. Vinde a mim, os cansados. O orgulho cansa, a vaidade cansa. A pessoa que se acha melhor que todo mundo, que quer aplauso, quer reconhecimento, se livra por qualquer crítica, se acha superior às pessoas, fala mal da vida de todo mundo. A fofoca é um tóxico mortal para o espírito. Então são essas pequenas coisas que a gente precisa corrigir na nossa vida, porque isso vai pesando no nosso perispírito. E no entanto, o trabalho no bem, a boa vontade, a caridade é que vai trazendo a limpeza do nosso campo espiritual. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma continha aqui agora. Nós aqui temos esse passado bonito, né? Para trás, que a gente não pode nem lembrar dele. Vamos supor que há 1000 anos atrás, onde será que está o nosso espírito? Certamente envolvido em alguma batalha, em alguma rixa, em alguma guerra, não sabemos. Mas suponhamos que sim. Estávamos obedecendo às ordens de um general, porque era natural, era certo fazer. Seja em Roma, seja na Índia, na China, no Japão, entre os vikings, entre os índios. Uma vida rude. E aí, quantas vidas nós ceifamos? Pela arma, pela espada, pela lança, pela forca, pelo fogo. E cada ato desse de equívoco, dizem os Espíritos, no capítulo 14 do livro A Gênese, Fotografia do Pensamento, chama esse capítulo, que isso fica registrado no nosso campo espiritual, como um débito espiritual. E aí a gente reencarna num outro corpo, numa nova existência, mas o débito está lá, no nosso perispírito registrado. Onde está escrito isso? No livro Evolução em 2 Mundos de André Luiz. E aí isso fica registrado. Como que eu faço a transformação e a retirada desse registro? 2 formas. Pelo amor ou pela dor. Pelo trabalho no bem, com afinco,
ou pela expiação. Eu vou experimentar em mim a dor que eu fiz o outro sofrer. É a lei de ação e reação. Mas se eu não quero sofrer, eu posso atuar bem, fazer o bem. Suponhamos que com a espada eu tirei muitas vidas. Vim numa próxima existência com deficiências, com doenças, mas ainda minha consciência não está em paz. Então eu peço para mim como um cirurgião. E com uma lança de um bisturi, ao invés de tirar a vida, eu salvo várias vidas. E aí a conta fecha. Trago o equilíbrio para a minha própria consciência. A mão que tirou vidas renasce para curar outras vidas. E aí eu resgato o meu débito. Gente, isso é um exemplo. Então, no Espiritismo, a gente vai ver todas as circunstâncias que a gente pode vivenciar para aliviar o peso da nossa própria alma. Se eu não quero trabalhar no bem, tem preguiça. Não percebeu isso não. Quero viver minha vida, ganhar dinheiro, comprar as coisas só para mim, fazer as coisas só para mim, não quero saber de ajudar ninguém. Pode, livre-arbítrio, não é? Não preciso fazer caridade se não quiser, mas tudo tem um preço, porque a caridade é a lei, o amor é a lei. Então, se eu tenho uma dívida espiritual e eu não quero trabalhar no bem, não tem importância. Aquela dívida espiritual ela vai se materializar no corpo, através de uma doença, através de uma deficiência, através de algum problema dessa natureza. O livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Evolução de Dois Mundos, André Luiz vai narrando várias situações para a gente compreender a importância de cada palavra que a gente fala para o semelhante, ou de cada momento que a gente se cala. Às vezes é mais importante se calar do que falar. Quem tem o cabelo branco talvez já entendeu isso, porque a gente tem que envelhecer e amadurecer para entender certas coisas. A nossa vaidade quer ter razão. Então, diante de uma contrariedade, de uma discussão, nós queremos ter a última palavra, ter a razão, porque o nosso ego se inflama, a nossa vaidade, e às vezes a gente até está certo. Só que é essa discussão que às vezes vai comprometer uma encarnação inteira. Vai trazer para mim, às vezes, um débito. Então, às vezes, o silêncio é uma prece. O silêncio traz maior benefício. Mas a gente erra muito e faz parte da vida. Porque a gente está aprendendo a dominar os instintos, a dominar os nossos impulsos, a aliviar a nossa alma. Qual que é o movimento para a gente tentar dominar os nossos instintos? Porque a gente tem. Não adianta falar que não tem, a gente tem. Somos seres em evolução. Se for reparar bem reparadinho, a gente está mais perto dos animais do que dos anjos. O nosso comportamento é muito mais de um mamífero civilizado ou pseudo-civilizado do que de um ser de luz. Porque nós preocupamos com a alimentação, o que vai comer, onde vai morar, dormir e pronto. Essa é a nossa preocupação. Então a gente é movido pelo desejo, pelos instintos materiais. Porém, quando a gente desperta e começa a cultivar os valores do espírito, a gente vai aos poucos deixando de ser escravo do instinto, dos impulsos e dos desejos, e a gente vai desenvolvendo os valores da alma. Como que a gente faz isso? Cultivar o hábito da oração.
disciplinar e treinar a mente para orar, elevar o pensamento a Deus, buscar o nosso anjo da guarda, a espiritualidade superior. E o que vai acontecer quando a gente faz isso? Nós temos 7 centros de força principais. Foram descobertos pelos indianos, André Luiz fala dele também. Quando eu faço prece, oração e busco Deus, esse centro frontal e o coronário, eles começam a se ativar. E dizem que ele gira no sentido horário com condições saudáveis. De acordo com a evolução, é a velocidade, a vibração e a frequência desses centros de força. Quanto mais eu tenho o hábito de orar, pensar positivo, ler coisas boas, fazer o bem, eu estou ativando as potências da alma e aumentando a banda larga do meu Wi-Fi. Não é? Não é assim? Como que está o sinal do celular? Está 1G, 2G, 3G, 5G? De acordo com a velocidade do Wi-Fi, é a velocidade que eu capto o sinal, não é? Tenho a impressão que o Espírito é semelhante. De acordo com a minha evolução, com a minha concentração, que é a velocidade do meu centro de força, ele vai trazer iluminação e eu vou conseguir captar e sintonizar com as energias do bem. E eu vou desenvolvendo força espiritual, sabedoria e os valores da alma. Olha que bonito. Quanto que custa essa internet divina? Gente, o boleto é baratinho. Chama vontade. É querer. É treinar. Se exercitar. Colocar a oração na rotina. Só a oração é suficiente? Não. Eu preciso também abastecer a minha mente de boas informações. Culto do Evangelho no lar, leitura do Evangelho, leitura de um livro edificante. O meu pensamento tem que estar abastecido de coisas boas, que fazem com as minhas ideias sejam positivas, harmoniosas, instrutivas. Como que a gente está abastecendo a nossa mente, gente? Liga a televisão, sai até sangue do lado da televisão, né? Só tragédia. No celular a gente só vê conteúdo que não traz utilidade espiritual. Então a gente precisa selecionar o que consome os nossos pensamentos. Você não seleciona a comida? A gente não escolhe uma comida saudável para ter um corpo saudável, uma vida saudável? A gente está começando a entender que uma saúde psíquica, saúde espiritual tem a ver também com que eu alimento o meu espírito. Preciso abastecer o meu espírito de bom nutriente, de coisas boas. Então, uma criatura que tem o hábito do Evangelho no lar, que lê uma mensagem todos os dias, que faz uma oração ao se levantar, ao se deitar. O que é essa oração? É uma reza decorada? Não, o Espiritismo nos ensina que a verdadeira oração é aquela feita pelo coração, quando a gente faz com sinceridade, conversando com Deus com humildade, agradecendo a Ele, sempre com a gratidão. E aí a gente faz as lamentações, as reclamações, porque pode, gente, pode. Pode falar com Jesus o que você quiser. Ele já sabe, mas a gente precisa falar para estabelecer essa comunicação. Conversar com Jesus. Conversar e dizer: Senhor, auxilia-me em minhas imperfeições. Ajude-me a ter sabedoria para resolver esse problema. Me ensina a lidar com essa pessoa. Me auxilia a ter mais entendimento e aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me ajuda a saber, ter coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, mas eu não tenho coragem de falar, eu não tenho coragem de ter atitude. Dai-me força, Jesus.
e serenidade para saber diferenciar quando é tempo de agir e quando é tempo de aguardar. Dai-me, Senhor, a paciência para esperar o seu tempo, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Cada coisa na natureza tem um tempo. Tem plantinha, tem um mês, você está colhendo lá a verdura, não é? Um mês, 2 meses, você plantou alface, daqui a pouco está brotando, você vai colher. Agora você colhendo uma manga, você vai esperar um pouco mais. É uma árvore grande, demora, tem que cuidar, tem que ter paciência. Cultivo das relações também. Existem relações difíceis. As pessoas que se reúnem no grupo familiar são espíritos comprometidos com a lei. Então as relações são desafiadoras. E a gente está aqui para aprender a se relacionar. Esse é o cansaço da alma. E é na oração que a gente busca em Jesus o alívio para nos ajudar a lidar com esses problemas. Vocês estão vendo como eu falei nenhuma novidade? Cadê alguma novidade aqui? Não inventei a roda, falei o arroz com feijão. Eu tenho certeza que tudo que eu falei vocês já sabiam. Mas a gente precisa lembrar. Então, frequentar uma casa religiosa, onde o seu coração se sentir melhor. É na missa, na igreja evangélica, no templo budista, no centro espírita aqui. Frequente uma casa religiosa, para que você sempre seja convidado a pensar nas coisas de Deus, a ouvir o Evangelho de Jesus. Quando você entrou naquela porta, existem sentinelas espirituais que estão postos ali na frente. Logo que a gente adentra uma casa religiosa séria e responsável como essa, a gente já recebe paz. Os obsessores que nos acompanham, caso os tenhamos, eles ficam apartados de nós, talvez escutando a palestra, mas no momento que a gente possa ter tranquilidade, então a gente recebe esse alívio também. Aqui a gente recebe um passe que vai ajudar a harmonizar o nosso campo. A água fluida que recebe os eflúvios divinos e ao contato com a água do nosso corpo, vem nos trazer bem-estar e harmonia. Então aqui a gente reúne um tratamento, e na igreja católica também a mesma coisa, toda casa religiosa que é séria e responsável tem isso. Então é importante a gente frequentar um lugar, ter essa disciplina, buscar a Jesus. Ué, não foi isso que ele falou no Evangelho? Vinde a mim. Então, para um coração cheio de paz, de harmonia, de alegria, vocês pensam que não dá trabalho? Ó, dá trabalho. Esse é o jugo de Jesus. Esse é o trabalho que a gente tem que ter. O trabalho de buscar, o trabalho de aprender, o trabalho de fazer o bem, o trabalho de orar, de rezar, de colocar isso na rotina. E aí, devagarinho, pouco a pouco, a vida vai se tornando menos difícil, porque a gente vai se complicando pelo lado de dentro. A resposta para os nossos problemas não está fora de nós, está dentro de nós. Seja qual for o conflito que você esteja enfrentando, entre no teu quarto, fecha a porta, faz silêncio e conversa com Jesus. Tenho certeza absoluta que a resposta virá. Não vai vir a solução, porque senão tiraria o mérito do seu trabalho. Deus não fez. A gente está aqui para aprender, tem que ter um mérito. Mas o teu anjo guardião vai vir do teu lado, te trazendo força, bom ânimo, coragem. Vai te dizer assim pelo ouvido: por que amanhã você não faz isso? Vai te trazer aquela calma e te dizer assim: espera mais um pouquinho, tem paciência, já sei que vai se resolver. Não desespera não, calma, tenha paciência. A gente vai ouvindo no coração. E às vezes um amigo chega com uma palavra, é uma mensagenzinha que vem a resposta que a gente precisa. Não precisa de guru, não precisa de mágico, não precisa de nada disso. Está aqui, ó, está acessível para todos.
Jesus está para nós, gente. Está para todo mundo. Não escolhe, não. Jesus cuida, zela, ampara, auxilia todo mundo. E ama a todos nós, e conhece a todos nós. Confia nele, entrega para ele. Ele brilha. E logo nós celebraremos essa luz de Belém linda que brilhou, nos lembrando que Jesus nasceu, Jesus brilha, Jesus nos ampara e está conosco sempre. Muito obrigada, muita paz a todos nós. Bom, tudo que nos foi passado, como a gente já falou, todos nós temos conhecimento, né? Então, que façamos uma proposta para cada um. Se comprometa consigo mesmo a trazer essas palavras, não só nesse momento, mas trazer essas palavras para o nosso dia a dia, o nosso comprometimento. Mas o nosso comprometimento não é com as outras pessoas, não. As outras pessoas estão ao nosso lado, mas o nosso comprometimento conosco mesmo. Esse é o nosso comprometimento, que através desse nosso comprometimento é que nós vamos deixarmos de ser essa criança espiritual que nós somos, né? E evoluir realmente tudo que a vida nos passou, que a cada um de nós já tem escrito dentro de si. Só falta realmente botar em prática. E aproveitando que estava toda essa alegria lá fora, que é o mês que realmente nos envolve, não só aqueles que dão uma religião, mas o planeta inteiro é envolvido nessa energia de amor. É o mês que fica mais propício para poder elevar o padrão vibratório da Terra. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos nos conectando com o nosso Mestre Jesus, agradecendo a esse Mestre pelo seu amor, pela sua luz, que Ele envolva os nossos corações, nos acalmando, nos guiando na nossa jornada evolutiva. E assim, para que nós possamos sermos seres um pouquinho melhor a cada dia. Mas mesmo quando ainda não oferecemos tanto, Senhor, mas mesmo assim, nós vamos entrelaçando as nossas almas e os nossos corações e vamos envolvendo o nosso planeta Terra em vibrações de amor e de luz. Vamos envolvendo em amor e luz aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos e às creches. Que o teu amor e a tua luz chegue a cada um como um bálsamo salutar. Vamos envolvendo a todos os espíritos encarnados, necessitados do corpo e da alma, e vamos vibrando amor e luz a todos os espíritos desencarnados. Que o teu amor e a tua luz seja o guia a esses irmãos, e vamos vibrando amor e luz por todos os lares do nosso planeta. E vamos vibrando por nós mesmos, para que sejamos, Senhor, trabalhadores humildes na tua seara. E vamos deixando uma vibração de muito amor, de muita luz, para que a espiritualidade as conduza aonde mais se fizerem necessárias. Que assim seja, graças a Deus. Aproveitando, convidando a todos para que venham tomar um chá conosco